Meus irmãos, a paz do Senhor, Márcio Santos aqui na área. Hoje vamos falar sobre a terceira lição da revista da Escola Dominical. O tema é a sutileza da imoralidade sexual. Obrigado por você estar aqui comigo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, assista o vídeo até o final. Se você gostar, curta, comente, compartilhe. Se você não gostar, deixa o seu dislike ali, não tem problema, tá? Vamos lá para a lição dessa semana, né? A nossa lição ela é um pouco complexa essa semana, tá? Talvez o vídeo fique um pouquinho maior do que o costume, tá? Então, sexualidade, irmão, é um tema que ainda é tabu no nosso meio. E por ser tabu, muitas das vezes ele é tratado de forma muito banal. Mas o que nós precisamos saber sobre a sexualidade à luz da Bíblia Sagrada? Primeira coisa que nós precisamos saber, irmãos, é que nos dias atuais nós estamos tendo aí um negócio que nós chamamos de distorção da sexualidade, tá bom? Essa distorção, ela na verdade, ela começou a ser difundida nos anos, na verdade, entre os séculos 18 e século 19, né, com o crescimento do movimento feminista, tá? Do movimento feminista. O modelo judaico-cristão, durante muito tempo, ele moldou a cultura ocidental, né, que é o padrão bíblico de casamento. Ele moldou a cultura ocidental. Mas, a partir do século XVIII e século XIX, começam a surgir aí algumas correntes filosóficas que começam a questionar, né, esse modelo, né? Entre os seus precursores estão aí Gilbert Enlai, William Godwin e muitos outros. No entanto, a partir dos anos 60 até os anos 70, esse movimento ele ganha força e aí acontece um negócio chamado de revolução ou revolução sexual. Essa revolução, ela aconteceu revoluções nas áreas sociais e culturais. Então, só para você entender, ocorreram em vários países aí, ocorreram na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil e muitos outros. Mas qual era a principal marca dessa revolução? A principal marca dessa revolução era o desafio à moral tradicional, ou seja, aos preceitos bíblicos. A moral tradicional, né? O casamento monogâmico, heterossexual, enfim. E muitas outras práticas começaram a ser questionadas. E começou a haver umas rupturas aí, né? As relações heterossexuais começaram a ser questionadas, as relações monogâmicas. A nudez em público passou a ser algo mais comum, né? Mais comum. E também nós tivemos aí a invenção da pílula anticoncepcional, né? A pílula anticoncepcional, ela trouxe aí possibilidades aí aos seres humanos, né? Principalmente a pílula do dia seguinte, né? Então a prática sexual ela começou a ser mais banalizada aí. Enfim, toda forma alternativa de sexualidade começou a ser explorada entre as décadas de 60 e 70 aí. David Allen, ele disse que os seres humanos, ou que a humanidade, ou que a sociedade saiu do armário sexual, né? E assim, algumas coisas começaram a acontecer. Por exemplo, houve a famosa reforma sexual que trouxe o fim do casamento, né? O fim da família tradicional, fim da monogamia, o aborto começou a ser discutido com mais força e aceito. A propaganda do puro e livre amor feita pelos hippies. Aí nós tivemos aí a normalização do divórcio cada vez mais, o adultério cada vez mais frequente, a pedofilia, incesto, menagem e zoofilia. Todas essas coisas começaram a fazer parte aí, integral da sociedade. Mas o que aconteceu com esses movimentos aí? Não foram só movimentos que começaram a mudar as práticas, mas eles são movimentos que começaram a defender as suas ideias. Sim. Assim como nós defendemos as verdades bíblicas, esses movimentos começaram a defender as suas ideias, né? Então,
o que nós vemos hoje de padrão de sexualidade deturbado começou lá atrás, né? Nos séculos 18 e 19, se intensificaram nas décadas de 60 e 70 e hoje moldou os padrões que nós estamos vendo hoje. Tá? O que acontece hoje sempre aconteceu, acontece há muitos anos, mas hoje está com muito mais veemência. Né? E o que aconteceu? Se levantaram alguns movimentos, algumas bandeiras começaram a ser levantadas. O movimento feminista começou a levantar a sua bandeira de meu corpo, minhas regras, né? As abortistas, né? E também tivemos aí o movimento LGBTQIA+, também tem os movimentos aí da ideologia de gênero, enfim, diversas outras formas de sexualidade começaram a ganhar espaço, e não só ganhar espaço, mas a ganhar adeptos e defensores veementes aí que lutam não só para defender, mas também para legalizar essas práticas e fazer com que as pessoas aceitem-as como se elas fossem normais. Entre esses movimentos aí, o que foi crescendo? Foi crescendo muito o movimento do sexo livre, à vontade, das relações sexuais ilícitas à vontade. E isso entrou nas igrejas. Né? E nós vemos aí a famosa fornicação, né? Que é muito falado nas igrejas, ou melhor, era muito falada nas igrejas, né? Hoje não se fala mais, mas antigamente, há uns anos atrás, esse termo era usado muito, era falado muito nos cultos de ensino, enfim, hoje não se fala mais, mas assim, a fornicação é conhecida como sexo antes do casamento. Porém, a palavra fornicação é traduzida para a palavra porneia, que significa toda sorte de imoralidade sexual. Adultério, fornicação, prostituição, pornografia, enfim, todo tipo de coisas que sejam contrárias à palavra de Deus e que entraram dentro das nossas igrejas, que entraram dentro do meio cristão e que para a sociedade hoje é normal. Bom, Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 18, a seguinte... Paulo fala a seguinte coisa, ó: fugir da fornicação, porque todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que estás em vós. Então, ele está dando um conselho para fugir da fornicação, porque quando cometemos a fornicação, nós cometemos esse pecado no nosso corpo. E o que acontece com esse pecado? Esse pecado ele fere o templo e a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós somos morada de Deus, nós fomos criados para ser feitos morada do templo de Deus. Então a fornicação ela atinge o nosso corpo e fere o local onde Deus habita, que somos nós. Olha que grave que é a fornicação. Então quando nós ferimos o templo de Deus, o nosso relacionamento com Deus ele fica comprometido. Sim ou não? Com certeza. Então ele nos aconselha a fugir da fornicação. Agora, o homem em si ele é responsável por seus atos. Sabia disso? Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz que quando o homem ele comete essas torpezas, ele não comete por acaso. Não é por acaso. Olha o que ele diz, ó: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria vontade, pela sua própria concupiscência. Então nós temos que guardar a nós mesmos para evitar isso. Marcos 7, 21 diz mais. Olha o que ele diz. Marcos 7, 21, olha o que ele diz, ó: porque do interior do coração dos homens, procedem maus pensamentos, adultério, fornicação e assassinato. Então, essas coisas saem de dentro de nós. Nós temos que estar blindados com a palavra de Deus, ou com a oração e com o jejum, para que possamos resistir a esses maus pensamentos e evitar que caiamos nessas armadilhas do inimigo. Então, com a revolução sexual,
também veio algo que muitas pessoas consideram normal hoje, que é o adultério, né? Inclusive existe adultério assistido, né, irmãos? O adultério assistido, o adultério consentido, né? Homenagem, troca de casais, o marido que gosta de ver a mulher com outro homem, uma mulher que gosta de ver o marido com outra mulher, são os famosos adultérios assistidos aí. Então, assim, virou uma prática comum entre os homens nos dias de hoje. Inclusive, adultério foi considerado crime durante até muito tempo. A Lei 11.106, de 28 de março de 2005, descriminaliza o adultério, mas ele continua sendo pecado, tá? E para a igreja, adultério não é comum, apesar de estar sendo tratado de forma leviana em muitas de nossas igrejas, de forma leviana, né? Sido encoberto, sendo feito vista grossa em muitos casos, mas isso não é e não pode ser comum no nosso meio. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, de Deus? Não vos enganeis, nem fornicadores, olha a fornicação, tá? Nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os efeminados, e nem os abusadores de si mesmos com os do mesmo sexo. Ou seja, fornicação e adultério no mesmo versículo, sendo condenados. Então, não é comum, não é para ser comum no nosso meio, tá? Outra prática que ganhou espaço na sociedade, né? E também devo dizer para os irmãos que até mesmo dentro das igrejas a gente encontra, né? Foi a prática do homossexualismo. Irmão, a homossexualidade é um caso muito complexo, tá? De ser tratado. Muitas pessoas sofrem muito com isso, tá? E a gente não pode aqui ser leviano com esse assunto, mas também nós não podemos ser condescendentes com esse assunto, ok? Então, vamos lá para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Em Romanos, capítulo 1, versículo 24, olha o que diz assim, portanto Deus também os entregou à imundícia, por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer é que nós não somos preconceituosos. Assim como os movimentos levantam a sua bandeira e defendem a sua bandeira, nós, cristãos, levantamos a nossa bandeira e defendemos a nossa bandeira, que são os preceitos da palavra de Deus. E a palavra é bem clara, não há nada de normalidade nisso. Não há. Esse padrão é um padrão adquirido, é um comportamento adquirido. E não há dados científicos, por mais que a ciência tente argumentar, não há dados científicos suficientes ou confiáveis que comprove a geneticidade do homossexualismo. Não há. Não há. A única resposta para isso é o pecado. É o pecado. Olha só, a Bíblia está dizendo aqui, se você ler uns versículos para trás aqui, você vai ver que Deus, ele se manifesta ao homem, certo? E o homem nega a revelação de Deus, ele evita a revelação de Deus. E ao evitar a revelação de Deus, Deus entrega ao homem as suas paixões infames. Deus fala assim, olha, se vocês não querem, então façam o que vocês quiserem da vida de vocês.
E aí o que acontece? Os homens se inflamam. Se inflamam. Isso mesmo. Se inflamam entre si e cometem todo tipo de torpeza. Tá? Então aqui você encontra aqui o comportamento homossexual, tá? Lésbico e homossexual. E podemos ter todos os outros tipos que você imaginar aqui. Mas essa revolução sexual aí ela trouxe graves perdas para a sociedade no que tange a sexualidade. Muitas perdas. A sociedade perdeu a identidade sexual. Pelo contrário, a sociedade agora ela é confusa sexualmente e tenta confundir a Igreja de Cristo, que ainda se mantém de pé, que ainda tenta se manter fiel aos preceitos bíblicos. E falando em preceitos bíblicos, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade? Como a Bíblia trata o sexo? Primeira coisa que você precisa saber é que o sexo foi criado por Deus, meu irmão. Então não tenha medo, meu irmão, minha irmã, meu pastor, ensinador, de falar de sexo na sua igreja. Porque esse tabu precisa ser quebrado, foi criado por Deus. Estude e fale sobre ele. É importante. Gênesis 1:28 fala que quando Deus cria Adão e Eva, o que acontece nessa questão? Ele fala assim: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então foi Deus que criou o sexo. Para multiplicar e encher a terra, foi Deus que criou o sexo. Assim ele fez também com os peixes, com as aves e com os animais. Ele disse para crescer, multiplicar e encher a terra. Certo? Foi Deus quem criou. Então o princípio bíblico para o casamento, para o sexo, ele é bom, porque foi Deus que fez. Então o sexo é bom à luz da Bíblia Sagrada. Mas o que acontece? A primeira finalidade do sexo era perpetuar a raça humana na face da terra. Ou seja, quando Deus cria Adão e Eva, Deus podia ter criado todos os homens no estalar de dedo. Poderia. Sim, poderia. Mas ele preferiu fazer o quê? Ele criou o protótipo, Adão e Eva. O casal monogâmico e heterossexual. Tá? Porque se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver, Deus não cria duas Evas para Adão. Nem três Evas. E Deus não tem três Adão para Eva. Tá? Não tem três Adão para Eva. E Deus cria para Adão Eva, uma mulher. A Bíblia diz que macho e fêmea os criou. Capítulo 1, versículo 25. Macho e fêmea os criou. Então, aqui é um padrão monogâmico e heterossexual. Primeira coisa. Então, o sexo é criado dentro de um padrão bíblico, para ser usado dentro do padrão bíblico, tá? E quando você olha para Adão e Eva, eles são o protótipo para a humanidade toda. Por isso que Deus fala para eles crescerem e multiplicar, porque a intenção de Deus era através deles o quê? Que toda a posteridade deles tivesse o mesmo padrão. Vamos voltar? O mesmo padrão. Monogâmico e heterossexual. E que o sexo fosse praticado dentro dessa esfera. Dentro dessas esferas. Então, através disso, o que o homem se torna? O homem se torna cooperador de Deus na criação da humanidade, na formação da humanidade. Então, vamos lá para o versículo capítulo 2 de Gênesis, para você ver uma coisa linda. Ó. Deus vai além, porque o sexo não é para trazer só satisfação física, mas ele também é para trazer satisfação espiritual. Há algo espiritual quando o sexo é feito dentro do casamento, muito especial acontecendo. Quando Deus vê que Adão está sozinho, que ele coloca Adão em sono profundo, tira sua costela e cria Eva, quando Adão acorda, ele apresenta a Eva para Adão. Sabe o que Adão faz? Adão fica tão feliz que ele compõe um cântico. Que alegria, né, irmão, em ver a esposa, né? Muitos homens por aí, quando vê a esposa, ficam numa tristeza só. Mas Adão, quando ele viu a mulher dele ali, criada para ele ficou numa alegria tão grande que ele criou um cântico. E ele disse assim, ó, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha aí, osso dos meus ossos,
carne da minha carne. Tá aí versículo 23. E será chamada mulher, porque de dentro do homem ela foi tirada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Vamos entender isso aqui? Vamos entender. Abra tua Bíblia comigo aí em Malaquias. Malaquias 1,15. Olha só. E não fez ele somente um, ainda que ele possuísse o restante do Espírito? E por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Olha o que ele está falando. Então, Deus fez somente um, sim, só um. Ele tira Eva da onde? De Adão. Então, se ele tira Eva de Adão, os dois são um só. Tá entendendo esse negócio aqui? E esse negócio, ele tem um quê espiritual muito grande. Por quê? Porque Deus pretendia tirar deles uma descendência, uma semente o quê? Piedosa. Piedosa. Então, quando o casamento é feito dentro da esfera monogâmica, heterossexual, e o sexo é praticado dentro dessas esferas, de maneira bíblica, a descendência, ela tem tudo para ser uma descendência piedosa, porque essa é a intenção de Deus dentro do sexo praticado dentro do casamento. Bom, então eu disse para vocês que essa união ela não é só carnal, ela é também uma união de almas, tá? Olha só o que diz o pastor Josué Gonçalves num dos seus artigos, o artigo chama Entre Marido e Mulher, ele diz que o sexo é a música do matrimônio. Isso é lindo demais. Matrimônio nenhum sobrevive sem sexo, irmão. Não dá para ficar de pé num matrimônio sem sexo. Um matrimônio sem sexo é um matrimônio desprotegido. Desprotegido. Tá ouvindo isso? Desprotegido, tá? Sem muros, tá? Vulnerável. Então olha só o que ele diz, ó. Por quê? Porque olha só o que ele diz, ó. Deus espera que nós o procuremos e o conheçamos na intimidade sexual com o nosso cônjuge. Intimidade e deleite espiritual não são opostos à intimidade sexual. Na verdade, a intimidade encontra-se em meio ao deleite relacional e carnal da união. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com Deus em duas esferas. Nós nos relacionamos com Deus no âmbito carnal e no âmbito espiritual. Na nossa carne, nós fazemos o quê? Nós observamos a prática da oração, a prática da leitura da palavra, a prática do jejum, a prática da vida cristã. Ela é feita na carne, no mundo físico. Mas tudo isso tem um impacto muito grande no nosso relacionamento com Deus no mundo espiritual. Isso nos promove comunhão além físico, mas a nível espiritual. Quando eu falei para vocês que o casamento ele vai além do físico, mas também é uma união de almas, é disso que eu estou falando. Nós estamos comparando esse casamento, essa união, ao relacionamento entre o homem, entre a igreja e Cristo, entre a igreja e Deus. Olha só, olha o que Paulo fala, Efésios 5, 31 e 32. Vamos lá para você ver. Isso é um mistério muito grande, Paulo fala desse mistério. Efésios 5, aqui ó, 31 e 32, olha aqui só. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha que coisa linda. Então essa união ela é mais do que física. Ela é espiritual. Lembra que Cristo fez por nós? Cristo fisicamente ou na carne, o que ele fez? Ele morreu por nós, né? Mas ao morrer por nós na carne, na cruz, a nível espiritual ele estava promovendo algo espetacular que nós nem imaginamos. Entenda isso. Então
o sexo dentro do casamento, ele é muito mais do que uma união carnal, ele é uma união de almas. E quando nós entendemos isso, presta atenção, quando nós entendemos isso, o que acontece? Na carne, o sexo traz prazer e satisfação. Na alma, o sexo traz união, cumplicidade, certo? Reciprocidade, entendimento, compreensão, porque houve uma união de almas. E quando essas duas almas se unem, elas se tornam cada vez mais íntimas. E ao se tornarem cada vez mais íntimas, mais fortalecidas elas são. E o casamento passa a ser um casamento blindado contra as armadilhas do inimigo. Então entenda, o sexo ele traz para o seu casamento o que? Fortaleza, ele te coloca dentro de um cofre e proíbe que o inimigo entre e corrompa os laços matrimoniais. É por isso que o sexo não pode ser negligenciado dentro do seu casamento. Entenda isso, por favor. E aí toda uma beleza espiritual. Hebreus 13:4 diz que o casamento seja honroso entre todos e o leito seja sem mácula, ou seja, seja santo. Seja santo. Então preserve o seu casamento, preserve o sexo no seu casamento de uma forma santa. Possua, né, o seu vaso com honra, né? Dê a sua esposa o que lhe é devido, mas com honra. Tá? Não defraude a sua esposa e não defraude o seu marido. Pelo contrário, seja recíproco um com o outro no casamento e no sexo. Tá? Muito cuidado com as distorções sexuais do mundo que tentam influenciar a igreja. O que o mundo pratica lá fora, nós não podemos praticar aqui dentro, não. Não. Aquilo não é exemplo para nós. O exemplo de sexo dentro da Bíblia Sagrada, ele é monogâmico e heterossexual. E dentro da luz, a luz da Bíblia Sagrada. Lembre-se que o ato sexual entre os cristãos, ou entre casais cristãos, não é um ato somente físico e carnal. Ele é um ato espiritual. Provérbios 5,18 diz que a tua fonte seja abençoada e regozije-te com a esposa da tua juventude. Olha só, hein? Que essa fonte seja abençoada e que você possa se regozijar com a tua esposa, com o teu esposo, tá? Que você seja feliz, que você seja alegre, que você tenha satisfação sexual com o teu esposo e com a tua esposa. Então, cuidado. Cuidado com as armadilhas de Satanás contra o seu casamento, contra a tua vida sexual. Não permita que a pornografia, que os pensamentos ruins tomem conta da tua vida. Como evitar isso? Tendo uma vida sexual saudável, né, no seu casamento e ativa. Ativa. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Vida sexual saudável e ativa. Ativa, ok? É preciso para poder blindar o seu casamento. Ora, eu queria dizer para vocês que tem outra visão sexual, que praticam outras práticas sexuais além da única prevista pela Bíblia Sagrada, né? Eu queria dizer uma coisa para vocês aqui. Menagem, adultério, prostituição, fornicação, incesto e muitas outras práticas, homossexualismo, lesbianismo, e outras práticas que tem por aí, não se coadunam e não encontram respaldo dentro das escrituras sagradas, ok? Mas isso não significa que Deus não te ama. Não. Ele te ama, Ele morreu por você na cruz do Calvário. Jesus se entregou por você na cruz do Calvário. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Houve um deslize no meio do caminho aí, e essa imagem, essa semelhança,
ela foi desbotada, foi manchada. Mas o amor de Deus se estende até você. E Ele quer te libertar, Ele quer transformar a tua vida. Então venha conosco. Procure uma igreja evangélica, vá à escola bíblica dominical. Procure compreender a palavra de Deus e procure compreender os preceitos bíblicos em relação à sexualidade. E busque apoio aos pés da cruz. Eu sei que você deve sofrer e lutar contra esses males. Eu imagino que não deve ser nada fácil. Mas para isso Jesus está aí, para fortalecê-lo. E conte conosco nessa caminhada. Estamos aqui, eu estarei orando por você, para que Deus te dê forças para resistir essas tentações que assolam a tua mente e que você seja um vitorioso e um vencedor. Que Deus possa abençoá-lo, te dar um resto de semana vitorioso. Eu espero você na Escola Bíblica Dominical e espero você semana que vem no próximo vídeo. Amém? Fique com Deus e um forte abraço.